Seguimos com o Espaço Online desta sexta-feira. Estamos recebendo hoje o Dr. Antônio Carlos da Costa, ortopedista do Hospital Sírio-Libanês e da Santa Casa de São Paulo. Ele que é um especialista em cirurgia da mão. Estamos falando sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de computadores, iPhones, iPads. Envie para cá suas perguntas também, seus comentários. Você que está conectado neste momento, está na internet, mande para cá no Facebook, a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem para espaço@jovempan.com.br. Chegando aqui, doutor, uma colocação do Leonardo Silva. Ele diz que teve uma fratura no pulso, saiu do lugar, mas não foi uma fratura exposta. Teve que usar por 3 meses gesso por conta da fratura e fez depois fisioterapia. Isso aconteceu há 8 anos, mas até hoje, no frio, sente dor nos ossos do pulso e aí irradia para a mão. Tem algum exercício para evitar essa dor? É a pergunta dele. Bom, primeira coisa, Patrícia, o punho é formado por 15 ossos, né? Então, quando nós falamos que foi uma fratura, quem quebra é o osso, né? Então, eu tô sem esse dado, mas tem que ver qual foi o osso que quebrou. Pela história, por ter ficado 3 meses com o gesso, provavelmente foi o osso escafoide, né? Que é o osso que mais comumente quebra no punho. O escafoide tem algumas características que é um osso difícil de consolidar, né? Então, primeira coisa, tem que ver se esse osso está consolidado ou não, se a fratura está resolvida ou não. Segunda coisa é se o osso colou, se ele colou em boa posição ou não. Geralmente, quando ele consolida numa boa posição, esse punho evolui muito bem. Existe até uma brincadeira que nós médicos fazemos, é que quando você tem alguma fratura, você faz a previsão do tempo. Quer dizer, quando vai mudar o tempo, você fala, nossa, tá me doendo, é capaz que mude o tempo, né? Que vai chover alguma coisa. É verdade assim. Isso? É verdade. Ninguém tem uma explicação ainda muito convincente. Mas até que eu quebrei o tornozelo também, eu não acreditava nisso aí, né? E às vezes quando dói, vai mudar o tempo. Vai mudar o tempo, e às vezes coincide. Eu teria que fazer um estudo para ver se tem alguma ligação mesmo ou se é uma coincidência grande, né? Mas todos os pacientes contam. E nós falamos, desculpa, e nós comentamos. Você vai fazer previsão do tempo agora. Pode trabalhar aqui até na Jovem Pan agora fazendo previsão do tempo. Né? É o caminho, né? Sentir dor, infelizmente, não tem o que fazer. Existe assim, primeira coisa, tem que ver, cada caso é um caso, né? E, lógico, teria que examinar o paciente, ver os exames de imagem, radiografia, eventualmente ressonância, né? Mas cada caso é um caso, teria que avaliar, né? E tem outra frase que nós falamos muito, é que o carro batido nunca é igual ao carro novo. Você arruma o carro, ele anda, você passeia com ele, viaja, mas de vez em quando ele faz um barulhinho diferente, ele dá uma puxadinha para um lado ou para o outro, né? Mas o carro anda, você pode ficar com ele mais vários anos, mas nunca vai ser um carro zero, né? Então tem que ver se esse caso entra dentro disso aí, né? Doutor, não tem jeito, né? Já que os nossos filhos nasceram com o mouse na mão, agora com iPad, a gente vê crianças de 2, 3 anos fazendo assim até em revista. Né? Eles já têm esse hábito. O que a gente faz para prevenir os problemas de mão? Eu tenho uma filha pequena, então eu sei que é impossível deixá-la fora desse novo mundo digital. Não tem como, né? Então, primeira coisa, nós temos que colocar limites, né? O grande problema disso aí é que é muito legal. Você falar que um videogame é chato, não é. O videogame é legal. Esses telefones de bolso novos, eles são muito legais também. Você acessa e-mail, você manda mensagem, você vê fotos, tira foto. É muito bacana o negócio. Então, assim, ele chega a ser viciante. Então, nós temos que colocar limites. Senão, eles vão passar o dia, em vez deles... vai ficar um filho num quarto, o outro no outro, eles vão ficar trocando mensagens. Né? Então, assim, nós temos que colocar limites. Em crianças pequenas, bom, você vai usar só de sábado, ou vai usar só depois que fizer lição, por exemplo, que senão eles vão passar o dia brincando com isso aqui. Existe uma outra polêmica, com que idade que nós devemos dar um telefone para os nossos filhos, né? Eu acho que quanto mais você puder jogar mais para frente, melhor, né? Existem brincadeiras muito mais interessantes, saudáveis, jogar bola, fazer
esporte é muito mais saudável do que do que passar o dia com esses novos telefones. Existem alguns telefones que eles falam que são para criança. O que tem esses telefones? Tem um telefone. Então, se o teu filho vai numa festa, tem o telefone só. Você consegue falar com eles, né? Que se tiver jogo, lógico que eles vão jogar, lógico. E o jogo é legal? É legal. Uma vez eu lembro que nós fizemos uma campanha contra fogos no final do ano, Réveillon. Como é que eu vou falar que é feio aquilo? É muito bonito. Só que solte, mas tome muito cuidado, tome todos os cuidados. O telefone é a mesma coisa. Use, mas não abuse. E quem é que tem que dar limite? São os pais. Não tem como. Outro problema bastante comum que a gente vê com frequência é a tal da síndrome do túnel do carpo. Eu queria que o senhor explicasse o que é isso, por que as pessoas estão sofrendo mais, parece, com esse problema. Por favor, doutor. Pois não. A síndrome do túnel do carpo é o seguinte, aqui no punho, nessa região aqui, nós temos um túnel que fica na região do carpo, por isso o nome síndrome do túnel do carpo. Nesse túnel passam 9 tendões e passa um nervo, que é o nervo mediano, que vai dar a sensibilidade da metade desse dedo para cá, e também vai dar a força para esse músculo que faz esse movimento, que é o de oponência. Existem algumas condições que levam a uma incompatibilidade, uma desproporção entre o conteúdo e o continente. Então, a síndrome do túnel do carpo, a clássica acomete mais mulheres após 40 anos, geralmente naquela fase da pré-menopausa ou então menopausa. Esse é o clássico. Mas só que, por exemplo, nós temos outros grandes grupos agora. Então, por exemplo, teve uma fratura no rádio e o rádio consolidou um pouco torto. Se ele consolidar um pouco torto, esse túnel fica mais estreito. Temos outras condições, por exemplo, em pessoas que trabalham numa postura ruim. Eu explico sempre para os meus pacientes que esse túnel funciona como uma mangueira. Se eu pegar uma mangueira de jardim, se eu dobrar, o fluxo diminui. O túnel do carpo é a mesma coisa. Se eu trabalhar com o punho muito assim ou muito assim, esse túnel diminui. Se diminuir, eu tenho 10 estruturas, são 9 tendões e um nervo. Qual que é o mais sensível? É o nervo. Então ele começa a ter alterações. E essas alterações são: primeira coisa, começa com formigamento nas mãos, que pega esse território, como eu falei, da metade do dedo anelar para cá. É mais comum à noite. Por que à noite? À noite tende a acumular líquidos. Então, o que a pessoa faz? Ela acorda, balança a mão, abre e fecha a mão, ela consegue dormir por mais alguns minutos, algumas horas. Esse seria o clássico, né? Mas tem as pessoas que trabalham, por exemplo, com punho dessa maneira, ou com punho em extensão demais. Tem umas pessoas que trabalham com o próprio teclado assim, dessa maneira, ou com o mouse, com peso sobre o punho, bem no túnel do carpo, né? Então, são posturas que devem ser evitadas. Ou mesmo quem dirige de forma incorreta, né? Também é comum acontecer. É aquela alteração postural, né? Postural mesmo. A pessoa que segura o volante muito assim, dessa maneira, né? E fica assim por muito tempo, é a história da mangueira. É a mangueira dobrada por muito tempo. Quando ela dobra, ela diminui o espaço. Solução para esse caso é o quê? Cirurgia? Melhorar a postura, né? Então, assim, primeira coisa tem que ver a causa, né? Então, se for um paciente jovem, um digitador, já que é o tema da nossa conversa aqui. A natureza tem uma coisa que é muito legal, que chama-se dor. Pô, mas a dor é legal? A dor, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma chapa quente aqui. Eu ponho a mão, ela está quente, eu tiro na hora. Vamos supor que eu tenho um preguinho no meu sapato, vai começar a doer, eu tiro o sapato, eu troco. Se eu não sentisse dor, eu ia fazer um buraco no meu pé, eu ia fritar minha mão. Então a dor é uma coisa que eu digo sempre, que enquanto houver dor, enquanto houver medo, a nossa raça está salva. A nossa espécie está salva. Quando acabar a dor, acabar o medo, nós vamos nos extinguir. Então assim, começou a ter dor, é o corpo dizendo assim, mude o que você está fazendo. Eu digito 8 horas por dia e dói, é o corpo falando assim, para de digitar um pouquinho, digite menos, né? O grande problema é que essas pessoas hoje trabalham 8 horas
digitando. Chega em casa, vão para o Facebook, vão para o e-mail e continua mais no horas processo. e horas, né? Uhum. É como aquela pessoa, a dona de casa que foi trabalhar fora e trabalhava fora, chegava em casa e tinha que arrumar toda a casa, né? É a mesma coisa. É uma dupla jornada, né? Só que a dona de casa tinha a dupla jornada de dona de casa e agora nós temos a dupla jornada de digitador, né? E no caminho vai no telefone ainda, celular, mandando mensagem, enfim, correndo atrás do prejuízo. Nós estamos conversando hoje aqui com Antônio Carlos da Costa, ele é médico ortopedista do Sírio-Libanês e da Santa Casa de São Paulo, especialista em cirurgia da mão. Estamos falando sobre os problemas relacionados ao uso excessivo de computadores, iPhones, iPads. Mande para cá a sua pergunta também. Estamos no Facebook, a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem para espaço@jovempan.com.br. Já voltamos.